Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui. Muito obrigado por você ter clicado. Que o Eterno te abençoe. Abençoe você, a obra de suas mãos que você está trabalhando, sonhando, empreendendo. Que Deus te abençoe. Fico feliz em saber que as pessoas que me acompanham crescem, prosperam, rompem, influenciam, produzem no reino espiritual, produzem no mundo, né? Deixam um legado, influenciam pessoas, né? Produzem conhecimento, crescem, né? Cresçam, irmãos. Rompam em nome de Jesus. Cresçam a cada dia, influenciem pessoas com a verdade, com o seu trabalho, com a sua missão, com os seus negócios, com a sua família, na criação de seus filhos, com a sua fé. Não fique estagnado, parado, reclamando de tudo e de todos, questionando quem faz e quem não faz. Só faça o seu, siga na sua missão em nome de Jesus. Ainda que ninguém acredite, né? Deus não deu a missão para eles, deu para você. A missão que é sua, não é deles. Então não se importa com a opinião, não se importe com a opinião alheia que só quer ver você parado, porque eles também estão parados. Olhe para o alvo e prossiga. Bom, vamos lá, eu vou rápido aqui, porque estamos com um problema de energia aqui no escritório, então tá indo e voltando, eu vou ser bem objetivo nesse vídeo com vocês. Eu vou comentar algo que dei uma aula ampla de 2 horas lá dentro do Abaplay, eu dei uma aula sobre 2024, né? O que a revista dos globalistas, a The Economist, estava prevendo o que aconteceria com os alimentos e também o que aconteceria em questão de saúde, o que aconteceria no mundo. E foi prevendo vários eventos, né, inclusive a próxima crise. E essa revista, deixa eu mostrar para vocês aqui. Dentro dessa revista, 2024, e eu queria introduzir com isso, eles apresentaram um mundo tomado por uma nova emergência, que no caso era uma questão alimentar, e também algo que vem do frango, né? Uma crise aí que vem do frango. Eu comentei sobre isso com vocês, eu estou mostrando aí o Abaplay, o novo ambiente do Abaplay, e a aula que eu ministrei, deixa eu ver qual foi a aula, a última foi essa daqui, ó, O Mundo em 2024. Essa aula aí, O Mundo em 2024, eu apresentei muitas coisas para vocês, foram 1h46 de aula, e eu fui apresentando ali alguns PDFs, né, alguns vídeos, mostrando os artigos dentro da revista e vários outros artigos científicos, né, o tratado da Organização Mundial, o que realmente ele fazia referência, qual era o objetivo final, quais eram as objeções. Bom, então eu fui destrinchando para vocês ali nessa aula, tá? Bom, deixa eu voltar para cá. Porque nesse vídeo eu vou comentar algo que eu falei nessa aula que eu mostrei agora a capinha, sobre o mundo em 2024, que é justamente a edição da revista The Economist, que eles fazem um mundo adiante de nós, no caso foi final de dezembro de 2023, eles fazem 2024, né? A capa sobre 2024, que é a previsão ou o anúncio do que eles acreditam, a previsão do que eles acreditam que pode acontecer no ano vindouro, no ano seguinte, no caso esse ano corrente. 2024. Pois agora, preste atenção no que eu vou comentar. Tem algo acontecendo que a mídia nacional ou o pessoal aqui do Brasil não está tomando conhecimento ou não está comentando, né? Não sei por quê. Mas a questão do frango, né? A situação do frango, o tal resfriado, estou usando essa expressão, resfriado do frango, está ganhando um certo tom de emergência em cadernos, né? Em pastas específicas de saúde, sabe? E alguns portais lá dos Estados Unidos estão comentando a necessidade de tratar o assunto como ele deve ser tratado, como se fosse algo de uma proporção semelhante ao que aconteceu de 2020 até 2022, se é que você me entende, como se fosse a nova crise, com necessidade de exigir furadas, com necessidade de restringir o acesso, o deslocamento, com todas as medidas necessárias para controlar a propagação, então, desse problema. Bom, teve inclusive um ser humano que nos Estados Unidos foi identificado, né, 1 ou 2, não lembro agora exatamente o número, mas pessoas que pegaram esse tal resfriado que veio aí então da ave, né, esse resfriado do frango. Houve, a partir desse momento, então, uma comunicação da Organização Mundial, lá da ONU, braço da ONU, do Tedros Adhanom Ghebreyesus, falando da necessidade de o mundo se preparar para a tal da enfermidade, né? A enfermidade, isso aí, o X. Logo veio o próprio Tedros Adhanom, que é o filósofo, o diretor-geral da organização,
e disse que o mundo deveria se preparar, não era se iria acontecer essa tal enfermidade, né? Não, o mesmo símbolo lá do ex-Twitter, o mundo deveria se preparar, não era se vai acontecer, mas era quando. E aí, repetindo, quando o Tedros Adhanom, diretor-geral da organização, né, lá da ONU, veio a público falando sobre, olha, vai acontecer essa nova crise mundial, né, essa enfermidade aí, e é o X e tudo mais, que é isso? O mundo ficou alarmado. E eu falei, gente, tem algo que está na cara do gol, que eles precisam, que é o tratado, um tratado mundial que vai obliterar a capacidade dos países agirem por conta própria. Vai obliterar a autonomia dos países diante de uma crise, como a exemplo do que foi do CVD, do bichinho que veio lá do Oriente, né? A exemplo, né? Vai obliterar a reação dos países. Vai ser um protocolo mundial, os países vão ser obrigados a obedecerem. Falei isso para vocês, olha, então o que estão divulgando sobre esse problema X, e agora o que eu estou falando para vocês com o resfriado do frango, que nos Estados Unidos e na Europa ganham notoriedade em alguns cadernos, em alguns jornais específicos, e eu trago para vocês aqui, é por causa justamente desse tratado, que não está prosperando. Então, é uma notícia boa. O tal do tratado não está prosperando. O tratado dos globalistas não está funcionando. E a própria organização lá da ONU, né, OM, sabe, pessoal, não está vendo com bons olhos a resolução. E olha só, não é por causa de país sul-americano que não está querendo assinar o tratado, que não está se subordinando ao que a ONU quer impor, esse tratado globalista mundial, né? Mas, por exemplo, o Reino Unido se recusou a assinar o tal tratado, reconhecendo que ele apresenta uma certa limitação à autonomia do país. Então, o próprio Reino Unido não quis assinar o tratado. Então, o que eu falei para vocês naquela aula, né, que eu mostrei aqui, inclusive o vídeo, a aula ao vivo do Abaplay, que nós ministramos, né? Inclusive você, se quiser fazer parte do Abaplay, tá aqui um link para vocês, é só digitar o cupom que eu escrevo aqui, você vai ter 30% de desconto para fazer parte da plataforma, estudar, crescer, né? Inclusive lá tem cursos para você aprender a investir em criptomoeda de um professor que eu trouxe para ministrar o curso lá. Tem curso, tem filmes, tem séries, tá aqui, exclusivo para você. É até terça-feira eu libero esse cupom para vocês, depois eu fecho esse cupom, tá bom? Então vai lá, se você quiser investir em conhecimento, fazer parte dessa plataforma. Tem gente que assina tanta porcaria, tô te convidando a assinar uma parte que tem filmes cristãos, filmes para família, sem porcalhada, você estudar, crescer, ter aula, documentários autorais, dos mais diversos e bem feitos, tá aqui. O Abaplay é uma solução para você, baixa o aplicativo na TV, iOS, Android, no seu tablet e por aí vai. E nessa aula eu falei, olha, preste atenção, pois agora, escuta o que eu vou falar para vocês e eu já vou concluir o vídeo aqui rapidamente. Preste bem atenção. Olha só, o tal tratado foi rejeitado pelo Reino Unido. Mas, por coincidência, mesmo que a Organização Mundial esteja falando de, olha, parece que o tratado não vai sair, os países estão fazendo resistência, embora o Brasil tenha aceitado e vários outros países tenham se subordinado, dizendo que vão aceitar o tratado, né, por causa do atual governo. Olha só, as autoridades de vários lugares do mundo, e falo dos Estados Unidos e algumas autoridades da Europa, que a Europa são muitos países, mas algumas autoridades da Europa, falavam da necessidade do mundo observar uma emergência do frango, do problema que vem do frango, do resfriado do frango, nos Estados Unidos, e vou ser mais específico agora ainda, hein? A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ela, inclusive, instou o mundo a se preparar, tanto para que o Reino Unido, especificamente, que já está construindo, olha só, os caras nem sabiam o que era a tal enfermidade X, não sabiam, mas estavam dizendo já, divulgando em cadeia nacional, né, na BBC, precisamos correr, estamos nos preparando para criar uma furadinha para esse tal problema X. Ué, eu nem sei o que é, mas já estou preparando uma furadinha para esse problema? É estranho isso, né? Pois a Ursula von der Leyen está dizendo que há uma necessidade do mundo se preparar. Não só construindo essa tal furadinha para o problema do frango, mas principalmente a Ursula von der Leyen
em canais aí de geopolítica vocês vão ver isso, dizendo que é necessário ter uma furadinha para proteger a cabeça das pessoas contra a desinformação. Olha só, eles querem, eu não sei se ela está falando isso em sentido metafórico ou sentido literal, temo em dizer que é sentido literal, uma espécie de furadinha que as pessoas percam a capacidade de acreditar em fake news. Elas não vão mais acreditar em fake news. Meu irmão, isso parece aquele filme, O Último Crime na América. Lembra? Antes de implementar a ordem nova mundial, eles iam ser ativados aqui, um chip na cabeça, e não iam mais acreditar em mentiras, iam ser guiados pelo governo. Então, a presidente da Comissão Europeia, para você entender, está instando metaforicamente ou literalmente que o mundo deve preparar um tipo de furadinha para proteger a democracia, a fim de que as pessoas não acreditem mais em mentiras, não acreditem mais em fake news, para proteger os ideais do Ocidente, para proteger o mundo. Olha que insanidade, filme distópico, ficção científica, né? Pois é o que eles estão falando. Mas o interessante é que nos Estados Unidos, senhoras e senhores, estão falando da necessidade, eu estou aqui com alguns sites abertos, falando da necessidade de produzir uma furadinha para esse tal resfriado, para esse tal resfriado do frango. Isso é muito sinistro, né? Quando você assistir a nossa aula lá, do Mundo em 2024, eu mostrei para vocês destrinchando os artigos científicos e também de engenharia alimentar, mostrando para vocês como, por exemplo, eu falei nessa aula ao vivo no Abaplay, e já falei outras vezes aqui para você, se você der uma olhada no mapa das terras agricultáveis dos Estados Unidos, vocês vão se deparar com duas coisas. Duas coisas. Primeiro, a China se tornou um dos grandes donos de terras agricultáveis nos Estados Unidos. E o outro é o Bill Gates, um dos maiores donos de terra, o outro é o tio Bill, um dos maiores donos de terras agricultáveis dos Estados Unidos. Isso é muito interessante. Outro fator que eu comento aqui com vocês, né, em canal aberto. Olha quem são os detentores dos insumos agrícolas e principalmente das sementes. Quem são os donos das sementes? Ou seja, quem manda no alimento do mundo? 3 grandes corporações. Para forçar a barra, 4 grandes corporações, que são mantidas por fundos internacionais. Fundos internacionais, por exemplo, fundo como a BlackRock e por aí vai. Então vejam, controlar o alimento e controlar as pessoas são duas peças fundamentais para o controle global. Então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, para sintetizar esse vídeo. O tal tratado, ele não está prosperando. O tratado globalista da Organização Mundial não está indo à frente, encontrando muita resistência. A tal da crise, o resfriado do frango, é uma situação que o mundo precisa prestar atenção. Que, assim como utilizaram a ideia de um problema X que varreria o mundo, então o mundo deveria estar em alerta e por isso tem que ter o tal tratado da Organização Mundial ser aceito. Bom, não sabemos muito bem o que é. Pode ser a situação do frango que está crescendo. E estão, inclusive, preparando o tal, aqui, a proteção, a furada contra o resfriado do frango. E na Europa, Ursula von der Leyen e outras autoridades estão se preparando para a tal crise do frango, que pode ser realmente o resfriado do frango, uma emergência e por aí vai. Fato é que eu encerro dizendo para vocês. Bom, o objetivo da ONU não está sendo alcançado. Não lograram êxito. Que o Eterno te abençoe. Abençoe você, que Deus te abençoe. Um abraço, tchau, tchau.